Mais de 300 mulheres acusam o médium de abuso sexual durante os atendimentos lá em Abadiânia. O Ministério Público já ouviu vítimas de 6 países. Vamos saber mais detalhes na reportagem do repórter Daniel Adjuto. A ordem de prisão foi decretada uma semana depois que as primeiras denúncias vieram à tona. Mesmo assim, este americano não desistiu da visita. Ele disse que estranhou a rapidez da justiça e que não acredita nas acusações. Em nota, a defesa do médium reafirmou que ele é inocente e chamou de assombroso o fato de não ter tido acesso aos autos do processo. A notícia da prisão também atingiu o comércio de Abadiânia, no interior de Goiás. Na rua que dá acesso ao Centro Espírita, onde João de Deus atende, as lojas ficaram vazias. Algumas pousadas já tiveram 50% das reservas canceladas. Os restaurantes ficaram vazios. A procura pelos táxis também caiu. 50%. A Abadiânia vai sentir muito se isso aqui vier acabar. No mercado onde o Douglas trabalha, ele já sabe, vai ter demissão. Vai mandar 3 funcionários embora ali já, né? Caiu o movimento bastante, né? Só em São Paulo, o Ministério Público recebeu 78 denúncias de abusos sexuais contra João de Deus. Os promotores ouviram 20 mulheres. Outros 12 depoimentos estão agendados para a semana que vem. Em frente à Casa da Sopa, mantida pelo médium, uma estrutura foi montada para a festa de Natal, prevista para este sábado. Há 15 anos, é João de Deus que se veste de Papai Noel para participar da comemoração. As denúncias estão só se avolumando a cada dia, né? A Justiça já decretou a prisão, ele não se entregou ainda e o assunto realmente tem tomado contornos a cada dia de muita gravidade. Nós vamos falar agora com a Ariana Garcia, ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Seção Goiás, para falar sobre essas questões todas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, primeiro vamos falar sobre a questão que está muito se discutindo nas redes sociais, na imprensa de uma forma geral, sobre o fato dele não ter se entregado ainda, se passa a ser considerado um foragido. Não é bem assim, né? Bom, para que ele seja considerado um foragido, primeiro ele precisa já ter, ou ele ou o advogado dele, ter recebido, né, o mandato que determina a sua prisão preventiva. E, mesmo assim, não há um prazo definido, né, para que ele possa ser considerado foragido a partir do momento que a gente não tem ainda o conhecimento se a polícia teve que ir, se ele vai se entregar, né, como inclusive a gente acompanha pelos relatos, que foi o que a defesa entendeu que poderia ser feito. Ariana, tem casos de denúncias já inclusive apresentadas ao Ministério Público de vítimas ou supostas vítimas que teriam sido abusadas sexualmente na década de 80 ainda. Causa estranheza? Isso é natural a gente admitir que, em função de quem ele do constrangimento, só agora que essas vítimas tenham aparecido? Então, Amir, na verdade, o que a gente precisa compreender, o que a sociedade precisa compreender, toda a gama de sentimentos que passa na cabeça de uma mulher dessa, de uma vítima, até pela influência religiosa que ele pelo sentimento que aquela vítima tem ao procurá-lo, de ele ser uma autoridade espiritual, alguém que traria, né, uma cura, um processo, um beneficiamento de cura. E não só isso, a influência que ele tem na região, a gente sabe, né, que Abadiânia é uma cidade que vive muito desse prestígio e dessa situação toda, né, que ali é uma cidade movimentada muito pelo turismo que é feito na casa, né, mas não só isso, o medo que a mulher sofre, o constrangimento, a vergonha, até ela entender o que passou, tudo isso gera uma soma muito grande de sentimentos e é impossível a gente avaliar por que aquela mulher, naquele tempo, não tomou a decisão de denunciar, se aquilo era estimulado, se ela tinha conhecimento naquela época do que poderia ser feito para apurar aquela realidade. Ariana, você com certeza tem acompanhado as denúncias, os relatos por meio da imprensa. Que avaliação que você faz? Inspira muita credibilidade de que realmente ele tenha praticado tudo isso que essas mulheres estão falando?
Bom, eu acho que a gente precisa dividir essa resposta em dois momentos. Primeiro, dizer que não é uma questão de a gente acreditar ou disso passar uma credibilidade ou não. São fatos que precisam ser apurados pela Justiça. E nesse processo de apurar, de a Justiça apurar, é preciso levar em conta todas as provas apresentadas, o contexto, o momento dos relatos, a situação, inclusive, de que mais de 300 mulheres têm procurado a Justiça, e, assim, entender que é tudo feito a portas fechadas, é uma situação complicada de provas efetivas, não é um exame pericial, não é uma situação como essa. Além do que, a gente precisa também jamais perder de vista que todos têm os seus direitos constitucionais assegurados, inclusive quando estão sendo processados. Então, é uma questão assim que passa mais por esse aspecto jurídico do que uma impressão pessoal minha como mulher. A idade dele pode ser um complicador numa eventual condenação? Complicador depende do que nós chamamos de complicação. A depender, né? Pelo fato, talvez, ele não ir para a cadeia, né? Porque os crimes são muito graves. Existe previsão na legislação de que se a pessoa que foi condenada tem mais de 70 anos, a prescrição tem uma contagem diferenciada, né, reduzida pela metade, a própria forma de cumprimento de pena pode ser revista. Existe, mas como previsão na lei mesmo, isso é um direito, seria um direito dele, no caso, seria um direito de qualquer pessoa que estivesse na situação dele. Só sei que causa muita, né, assombro a todos nós o que a gente está assistindo, né? Sem dúvida, os relatos causam em cada um de nós os mais variados sentimentos, seja de perplexidade, seja de comoção, seja de dúvida, né, que foi pontuado aqui. Tem sido um caso que repercutiu além das fronteiras do estado de Goiás. As vítimas também que assim se colocaram, que apresentaram suas denúncias, são inclusive algumas de fora do país. Então, é natural que tudo isso esteja acontecendo, mais uma razão para que tudo seja apurado a contento, com fidedignidade e com justiça. Ok, Ariana, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço.